coisas grandes também na vida dos irmãos, pois Ele é maravilhoso. Antes de falar algo, partilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa tarde, primeiramente eu gostaria de agradecer aos irmãos por nos ter apoiado ali no Instituto Bíblico. Ao fim da semana que passou, concluímos o 2º ano, eu e o Felipe ali, e tem sido um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Aprendemos muito acerca da palavra do Senhor, mas nós precisamos não só encher de conhecimento, mas nós devemos colocar isto em prática, aquilo que Deus tem falado conosco. Eu agradeço aos irmãos pela oração, também pelas vossas contribuições, porque nós sabemos que é do interesse do Senhor que invista em obreiros na sua seara. Fico feliz pela Liliana, mais uma, que vai servir o Senhor também, e disponibilizou a sua vida para ir fazer a vontade do Pai. E, como nós sabemos, a palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas é pouco os ceifeiros. Então, ore para que o Senhor levante mais ceifeiros. Nós devemos continuar orando para que Deus levante homens e mulheres valentes, corajosos, que estão dispostos a servir o Senhor e gastar a sua vida nas mãos do Senhor. Não tem melhor coisa do que servir o Senhor. E se você tem uma chamada de Deus, continue perseverando em oração. No tempo certo, Deus vai confirmar. Aleluia. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. É um texto muito conhecido da igreja, dos irmãos. Capítulo 11, versículo de número 25. Vamos ler a partir do 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. Essa semana, estive a meditar na palavra do Senhor, acerca desse texto, a qual Deus colocou no meu coração, e eu estava a me perguntar por que Jesus fez este convite. E quando eu comecei a ler o texto, a palavra de Deus, primeiro, eu achei interessante que João Batista estava no cárcere, estava preso, e ele enviou dos seus discípulos para que interrogassem a Jesus e perguntasse a Jesus se realmente ele era o Messias, se ele era Jesus, se ele era o enviado do Senhor, se ele era o enviado de Deus. E quando comecei a meditar, eu achei interessante que Jesus não disse, eu sou, mas disse a eles sobre os sinais, sobre as maravilhas, sobre os milagres, sobre os prodígios, sobre aquilo que Jesus fazia. Jesus mandou dizer a João aquilo que realmente estava acontecendo por intermédio de Jesus. E quando eu estava a perguntar, mas por que João perguntou isso? Se ele, quando estava a batizar, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu entendi que João também estava, como os judeus, esperando alguém que livrasse a terra de Israel do Império Romano e concedesse a independência de Israel, voltasse a ser um reino, como era no tempo de Davi, Salomão e Saul, e eles realmente conseguissem herdar toda a terra que o Senhor havia prometido a Abraão. Mas Jesus somente falou acerca dos prodígios, daquilo que ele fez,
para salvar as pessoas, curar os enfermos. E quando eu estava também a procurar meditar, é interessante que Jesus apresentou João aos seus discípulos, dizendo que ele era o Elias que havia de vir. Era o Elias que iria abrir o caminho para que Jesus viesse. E Jesus começou a falar acerca dessas coisas, acerca de João, para os seus discípulos, para que eles compreendessem quem era João Batista. E depois o interessante, que diz no versículo 18, porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos, pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, não aceitavam João e também não aceitavam Jesus. E em seguindo em frente no contexto, nós vemos que Jesus colocou uma punição acerca de 3 cidades da Galileia, que era Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Ali é onde Jesus havia começado o seu ministério na Galileia, nessas 3 cidades. Nas 2 cidades, Betsaida e Corazim, Jesus fez uma comparação entre as cidades Fenícia, Sidom e Tiro, que era no Antigo Testamento a cidade onde idolatravam Baal, idolatravam deuses estranhos. Jesus disse que se eles tivessem feito os milagres que havia feito em Betsaida e Corazim, eles haviam acreditado que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E Jesus apregou o juízo para essas cidades. E Cafarnaum, e que comparou a Sodoma. Sodoma era uma cidade terrível em pecado, em termos de pecados sexuais. Mas Jesus disse que se ele tivesse feito os milagres que havia feito em Cafarnaum, em Sodoma, a cidade não havia sido destruída com fogo e enxofre. E seguindo adiante, Jesus fez essa oração, a qual acabamos de ler. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Eu entendi que Jesus estava querendo falar para os seus discípulos acerca dos fariseus. Eram homens conhecedores da lei, conheciam a palavra de Deus e se orgulhavam daquilo que sabia. Mas Jesus escolheu 12 discípulos, eles eram pescadores, talvez não tinham conhecimento desses mestres, desses rabinos judaicos, os fariseus. Mas eles eram simples. E Jesus, quando apresentou o evangelho do reino a eles, eles aceitaram, eles começaram a compreender as coisas de Deus e começaram a aprender com Jesus. E quando eu olho para isto, eu entendo, porque os fariseus, na sua arrogância e na sua soberba, achavam que sabiam tudo acerca da palavra de Deus. E os discípulos, na sua simplicidade, não compreendiam muitas coisas, mas Jesus, à medida que ia ensinando, eles iam compreendendo as coisas de Deus e iam assimilando e iam colocando em prática na sua vida. Por isso Jesus disse que Deus ocultou as coisas das pessoas arrogantes, soberbas, orgulhosas, que acham que são superiores. Mas aqueles que são simples, que são como uma criança, porque a criança, ela está sempre aprendendo. Conforme nós vamos ensinando uma criança, ela sempre vai aprendendo. Aleluia. E assim foi. E seguindo adiante, Jesus, nesta mesma oração, ele fala, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Depois, no versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O conhecer tem a ver com relacionamento. A profundidade do relacionamento que que Jesus tinha para com o Pai, era uma intimidade tremenda, ao qual Jesus disse que queria se revelar a esses pequeninos, a essas pessoas simples e humildes. Não os fariseus, que eram pessoas arrogantes, achavam que sabiam tudo, mas eram os simples, aqueles que são humildes e simples de coração. Esses Jesus ia se revelar. E graças dou porque Deus tem se revelado a cada um de nós, porque Deus tem encontrado em nós
ainda como criança, como meninos, que estamos dispostos a aprender a sua palavra. Aleluia. E no versículo 28, entra este convite de Jesus: vinde a mim todos vós, os que estão cansados. Eu me perguntei, por que Jesus fez esse convite naquela altura? Eu entendi que os fariseus, eles sobrecarregavam o povo que queriam seguir as suas doutrinas. Eram mais de 600 regras e doutrinas que eles tinham que seguir aquilo à risca. Senão eles eram pecadores, não estavam incluídos na sua religião, na sua seita. Por isso eles eram sobrecarregados de uma maneira terrível. Então, Jesus bradou dizendo este convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas eu compreendo que esse versículo também é profético da parte de Deus. Porque esse convite de Jesus ainda persiste nos dias de hoje. Quando nós olhamos à nossa volta, talvez não haja regras, não haja tantas doutrinas pesadas que nós não conseguimos suportar, mas nós vemos que há muitas coisas que nos sobrecarregam. Eu tive a meditar acerca dessas coisas. Todos vós que estáis cansados e oprimidos. Cansados de quê? Existem 3 tipos de cansaço que nós sentimos. É o físico, emocional e o espiritual. O físico, às vezes, nós estamos envolvidos no trabalho e na medida que nós vamos trabalhando, o esforço, a correria do dia a dia, aquilo leva a um cansaço terrível, ao qual às vezes nós achamos que não vamos suportar. Às vezes chegamos em casa, quem sabe até mesmo estressado com alguma coisa que aconteceu, correu mal no trabalho, levamos aquilo para o meio da família, para os filhos, e aquilo sobrecarrega não só a pessoa, mas também toda a família. Torna às vezes um peso. E o estresse. O emocional tem a ver com o psíquico, quando já é um cansaço que é contínuo, é sempre contínuo. Quando nós estamos trabalhando sempre sob pressão, o cansaço que nos sobrevém, que nos sobrecarrega, leva-nos a chegar a delirar, quem sabe, às vezes. E muitas das vezes nós encontramos pessoas em depressão, pessoas oprimidas, pessoas que estão sofrendo. Quanto de nós não conhecemos pessoas que estão com depressão hoje? Nós vivemos num tempo de correria, de estresse. Ainda mais no tempo de crise, as coisas ainda apertam mais. Porque, às vezes, alguém na família está desempregado. Quando eu começo a pensar, imagine um casal que tenha 2 filhos. E o marido fica desempregado. E tem que pagar a casa, tem que pagar telefone, tem que pagar um monte de coisas. E aquilo, às vezes, a esposa, ela que está trabalhando, e começa a sobrevir um cansaço sobre ela. Talvez o marido tenha um cansaço psicológico, porque às vezes fica lá triste, nervoso em casa, porque não consegue arranjar um emprego para que traga o sustento para a sua casa. E às vezes o homem, muitas das vezes, sente-se humilhado por ver Está certo que não é normal, mas um espírito machista, às vezes, eu estou em casa e minha mulher trabalhando. Isso não é normal. Mas isso também traz um certo cansaço. Mas nós não devemos pensar assim, devemos orar a Deus para que Ele abra as portas do trabalho, para que não haja esse cansaço. E quando nós paramos para pensar nessas situações ao qual o cansaço vem sobre a vida das pessoas, em que as famílias, às vezes o casal, na vida conjugal, às vezes as coisas não estão a dar certo, está a ter problemas. O casal um quer dormir num quarto, outro no outro. Enfim, o cansaço já chegou dentro de casa, porque a esposa chega em casa e começa a despejar tudo que aconteceu no trabalho, o marido já não aguenta ouvir aquilo e foge para outro quarto. Irmãos, isso é comum no nosso dia a dia. Muitas pessoas estão vivendo dessa forma. Talvez não seja nós, mas há muitas pessoas que estão vivendo assim. Que Deus nos ajude a interceder para essas pessoas, para que Deus os liberte, que Jesus os liberte. Por isso Jesus continua fazendo este convite. Vinde a mim todos. O convite de Jesus é para todos.
Ele não faz acepção de pessoa. Ele faz esse convite para todos que estáis cansados e oprimidos. O cansaço, às vezes, Satanás ele é tão astuto que, além do cansaço, ele começa a oprimir as pessoas. E se as pessoas não estão bem com Deus, então as coisas ficam pior. A coisa fica pior. Porque o bichinho começa a cutucar ali, o marido já quer o divórcio, às vezes está em casa é maltratar os filhos. Irmãos, há um cansaço. As pessoas estão cansadas. Às vezes as pessoas vêm cansadas do trabalho, também para a igreja. Eu sei que não é fácil. Às vezes a pessoa está ali na labuta, além da pressão psicológica do trabalho, além da concentração, além da pressão do patrão que exige, que quer que aquilo corra bem. Porque hoje, no tempo que nós estamos vivendo, se você não funcionar bem ali na empresa, tem outro atrás de ti para tomar a sua vaga. Nós sabemos que é assim. As pessoas estão cansadas. Mas Jesus continua fazendo o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus continua fazendo este convite para nós vir a Ele. Eu acho, quando nós lemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 17, em que ele diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós. Aleluia. Quando nós lemos o Salmo 91, no versículo 1, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus, quando ele faz o convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, ele também, esse convite, ele nos oferece o descanso. Ele nos oferece o alívio. Por isso, a compreensão é maravilhosa. Porque Jesus estava apresentando aos seus discípulos, dizendo que os fariseus estavam oprimindo as pessoas, de certa forma, a fazer uma coisa que eles não iriam conseguir fazer. Mas Jesus estava oferecendo algo para eles descansar, para eles confiar em Jesus, acreditar naquilo que Ele pode fazer. Somente Ele é a solução para nossas vidas. Somente nele nós podemos descansar. Somente nele nós podemos confiar. Por isso, irmãos, esse convite é para nós no nosso dia a dia. Não é somente para as pessoas descrentes, porque elas precisam de Jesus. Quanto mais antes eles aceitarem a Cristo, melhor. Mas nós sabemos que esse convite também é para nós, irmãos. Porque se nós estamos bem com a nossa esposa, estamos bem com nossos filhos, estamos bem com nossos irmãos, com os nossos familiares, Deus também está a nos abençoar. E com isso nós seremos instrumentos na mão de Deus para salvar outras vidas. Aleluia. Por isso esse convite de Jesus, Ele quer nos ajudar também a compreender os seus propósitos. No versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Esse convite de Jesus também requer aprendizado. Jesus, além de fazer o convite, Ele requer um aprendizado dos seus discípulos. Ele está dizendo, olha, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, agora aprendam comigo. Aprendei de mim, que sou manso. Aleluia. Mansidão. Eu procurei no dicionário o que significava mansidão. Tem a ver com brandura. Fala lento, tom baixo, sereno, doçura, é suave. Jesus era doce. Quando Jesus falava de uma maneira suave. E eu tive a ver na palavra do Senhor também qual era o homem mais manso da terra. Moisés, no capítulo 12, versículo 3 de Números, diz a palavra do Senhor que ele era o homem mais manso da terra. Mas o engraçado é que ele sendo manso, antes dele chegar a esse ponto de ser considerado tão manso, ele também foi um bocado violento, porque quando ele viu um hebreu, irmão seu, da sua pátria, ele o feriu e o matou, um egípcio, por causa de ver ferir. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, com Deus, aliás, na sarça ardente, houve uma conversão em Moisés. Ele ficou 40 anos no deserto,
aprendendo com Deus, sendo moldado a chegar à estatura de ser uma pessoa mansa, de ser manso. Aleluia. Ele era o homem mais manso da terra. Mas também falhou. Quando ele estava diante da rocha e feriu a rocha com uma vara, porque era somente para ele falar para sair a água da rocha, mas ele estava tão irado com o povo que estavam o sufocando, e ele feriu a rocha. Mas o que eu quero dizer com isto? Jesus era superior a Moisés. Jesus era muito superior. Ele era manso por plenitude divina de Deus. Aleluia. A mansidão de Jesus é incomparável. A mansidão de Jesus nem se compara com a mansidão que Moisés tinha. Porque nós não vemos falha nessa mansidão, nessa serenidade que Jesus tinha. Jesus era tão doce, tão suave, que quando ele sentava, diz a palavra do Senhor, que as criancinhas vinham ter com ele. Aleluia. Jesus estava dando o exemplo da sua mansidão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde. Quem seria nesse de dizer que é mais humilde do que Jesus? É impossível. Jesus, ele é soberano, ele é divino. A sua humildade transcende tudo, ao ponto de ele deixar da sua glória, deixar de tudo aquilo que ele tinha, a chegar ao ponto de se tornar um homem como nós. Aleluia. Dele se humilhar, tomar numa vasilha e lavar os pés dos seus discípulos. Ele deu um exemplo sublime de humildade. E ele quer que nós aprendamos com ele a ser humildes, irmãos. Não ser arrogante, não achar que sabemos tudo, mas pensar que nós estamos sempre a aprender. Sempre, em tudo, irmãos. Nós devemos estar sempre dispostos a aprender. Sempre. Ah, não, agora eu sei tudo. Eu sou melhor nisso. Não. Não somos melhor. Jesus, ele ensinou esses princípios para nós, da humildade. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós devemos considerar a humildade ao ponto de considerar o nosso próximo superior a nós. A humildade significa rebaixamento voluntário por um sentimento de fraqueza e respeito. É um rebaixamento voluntário. Nós achar que a pessoa é superior a nós, achar que os outros são superiores a nós. É um rebaixamento voluntário. Nós pensar dessa maneira. Mas é mais que isto. Aleluia. Que Deus nos ajude a seguir esses exemplos que Jesus ensinou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Neste convite, Jesus pede que nós aprenda com Ele a sermos humildes, a sermos manso, e nós vamos encontrar descanso. Aleluia. Há uma terceira coisa, terceira característica. Tomai sobre vós o meu jugo. Tem a ver com serviço, com servir. Jugo é uma canga que era colocada nos bois, em cima no pescoço, a qual atrelava aquelas máquinas agrícolas do passado para arar a terra. Hoje, acho que se calhar muitas crianças, adolescentes, jovens já nem sabem o que é isto. Mas eu já cheguei a ver essas coisas ainda. Não sou tão velho assim, mas já cheguei a ver essas coisas. Então, é algo voluntário. Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo, olha, eu estou fazendo um convite para ti. Aprenda comigo, além disso, quero que você tome o meu jugo. Porque quando Jesus fala, tomai o meu jugo, nós vemos que deve haver mais jugos para ele estar apresentando o dele. Nós sabemos que há o jugo do mundo, a qual as pessoas andam escravizadas por Satanás.
a qual as pessoas andam oprimidas, andam debaixo de pecado, andam numa vida terrível de sofrimento. Talvez nós vemos nas pessoas uma alegria aparente, mas eu já estive também no mundo e eu sei que essa alegria aparente é uma falsa alegria. Que quando tu chegas em casa, às vezes vem lágrimas, vem aquele sentimento de tristeza, parece que nada está bom. E muitas pessoas vivem esse tipo de vida, o jugo do mundo. Mas Jesus apresentou o seu jugo, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, serviço, servi-me. Está disposto a servir-me? Está disposto a levar aquilo que eu tenho para você levar? Toma, há um versículo que diz: toma a sua cruz e siga-me. Talvez podemos fazer aqui uma comparação ao jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Servir Jesus não tem peso algum, irmãos. Não há um peso algum servir Jesus. Se porventura nós acharmos que estar na casa de Deus é um peso, se nós estarmos na presença de Deus é um peso, está tudo perdido. Porque o jugo de Jesus ele não tem peso algum. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus, aleluia. O jugo de Jesus é leve. É um contraste que nós vemos aqui com o jugo dos fariseus, que era oprimir, tens que seguir, tens que fazer isso, tens que fazer aquilo, senão está tudo perdido. Mas Jesus apresentou o seu evangelho de uma forma simples, porque Jesus apresentou, quando nós lemos o versículo 19, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos, pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Eu comecei a imaginar, imagine Jesus no meio daquela malta toda, como diz aqui, publicanos e pecadores. Jesus estava ali na boa. O objetivo de Jesus era estar no meio deles, mas se apresentar a eles como Senhor. Apresentar a eles a salvação. O objetivo de Jesus era ser luz no meio das trevas. E é isso que Jesus quer que nós sejamos também. Luz no meio das trevas. Aleluia. Jesus estava no meio do povo, não era como o povo, mas ele era uma luz no meio do povo. Ele era diferente das pessoas. Nele emanava uma luz diferente. Aleluia. Mas o convite de Jesus, nessa tarde, ele está ainda falando para cada um de nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus está fazendo este convite. Se porventura você já está cansado de levar uma vida pesada, uma vida de aborrecimentos e tristeza, você que ainda não conhece esse Jesus que está oferecendo descanso a ti, está oferecendo a ti nessa tarde o seu jugo, aleluia, que é suave, e o seu fardo que é leve. É melhor do que seguir, tu levares o jugo do mundo e o fardo do mundo, porque isso leva à perdição, leva à ruína, leva ao sofrimento. Aleluia. Mas se porventura também há pessoas crentes nessa tarde, que se enquadram nessa situação de estar vivendo uma vida difícil, cansada, deprimida. Isso também chega na casa dos crentes. Quando nós, às vezes, vacilamos um bocado na fé, as coisas às vezes correm mal. Nós não somos perfeitos, estamos na caminhada cristã, prosseguindo para o alvo. E essa caminhada, muitas das vezes, há um processo, há momentos difíceis que passamos, mas tudo isto é consequência, às vezes, essa depressão, esse sentimento triste, às vezes tem a ver com as coisas, com as nossas falhas, muitas das vezes. Aleluia. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender que esse convite de Jesus é abrangente ainda nos dias de hoje. É uma promessa de Deus. Jesus fez essa promessa naquele tempo e continua com essa promessa para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus era exemplo em tudo. Ele ensinou-nos
em tudo. Tudo aquilo que nós precisávamos aprender para seguir a Cristo, para seguir na caminhada cristã, Ele deixou para nós. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Eu quero estar orando nessa tarde por ti. A palavra do Senhor diz que ela jamais torna para Ele vazia, sem antes cumprir o propósito ao qual Ele tem designado. Eu aqui apenas sou um instrumento nas mãos de Deus, um porta-voz, um canal. E eu tenho certeza que Deus tem falado aos nossos corações nessa tarde.